No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o ataque de Michigan na final do Campeonato Nacional contra o Washington. E por que eu estou fazendo isso hoje? Porque amanhã Michigan joga contra Texas, o que eu antecipo que vai ser um jogaço. Texas mandou muito bem na semana 1. Inclusive a Arch Manning entrou e lançou para 2 touchdowns, então antecipo que vai ser um jogo muito bom. O Steve Sarkisian fazendo um trabalho bem legal por lá. E Michigan teve a troca de head coaches, né? O coach Jim em 2023 aí foi campeão, acabou saindo depois da temporada, se juntou aí aos Chargers. Então vamos ver como é que vai ser essa troca de staff, embora tenha sido uma troca interna, né? Mas meu objetivo é fazer uma análise do ataque de Michigan e um paralelo com o jogo que vai acontecer essa semana. Muito característico aí do ataque de Michigan são esses shifts e motions, né? A gente viu isso acontecendo durante todo esse jogo, tá? O objetivo desses shifts e motions, né? Essas trocas pré-snap, elas têm vários objetivos, né? Dentre eles, os principais aí são criar vantagem numérica em um dos lados, essa talvez seja maior, né? O segundo, efeito de alinhamento da defesa, né? Criar na defesa, tirar deles o leverage, né? A vantagem leverage que eles têm em relação ao ataque, esse é o segundo. E o terceiro, né? Mas não menos importante, é forçar com que a defesa jogue os seus automáticos. E o que são automáticos? São coisas que a defesa faz de forma automática. Então, o coordenador defensivo ele não tem muita influência num jogo em que os times fazem shifts e motions, porque ele não consegue chamar nada exótico, ele precisa jogar uma defesa base e os próprios jogadores de dentro de campo vão fazer as chamadas de cobertura e de ajuste com base nos shifts e motions que eles verem em determinada jogada. Como, por exemplo, nessa aqui. A gente vê o Tyrande saindo, né? A jogada já começou diferente, né? A gente vê que eles começam em trips, aí o shift traz uma formação condensada para todos eles, né? E a gente vê um conceito bem simples acontecendo aqui embaixo, mas que já mostra para a gente o que eles estão tentando fazer. Quando esse receiver, né, o snap, sai aqui, o que ele criou nada mais é do que uma formação stack. Isso força a defesa a banjar isso, né, a dividir a responsabilidade. Então, quando ele cruza a formação, a gente vê que um dos defensores já desce, certo? E aí o que eles estão fazendo? Eles estão banjando isso. Claramente esse defensor vai jogar a primeira rota para dentro, esse defensor vai jogar a primeira rota para fora. Então a defesa de Washington reagiu muito bem a essa situação. Eles sabem o que fazer, eles estudaram bem. Mas a gente vê o impacto logo de imediato. A bola acaba indo em outro local, né? Um check down, ali uma hit potencialmente, first down, segue o jogo. Michigan traz um fullback para a caixa, agora faz um motion para o outro lado, né? O que a gente vê aqui é que a defesa tende a se movimentar naquele sentido, certo? Com o motion, ok? E o que Michigan acaba fazendo é trazendo um motion para o lado de cá, trazendo pullers para o lado de cá. Então, essencialmente, eles jogam um motion, forçando a defesa, né, a bumpar alguma coisa, e trazem pullers para o lado oposto. Então, isso chama-se uma manipulação de números. Com meus shifts e meus motions, eu livro um lado do campo e depois eu trago pullers, ou eu trago rotas, eu trago play actions para o lado oposto para manipular a defesa. Corrida para first down. Michigan correu muito bem a bola contra o Washington, tá? É algo que a gente já esperava, né, de ver e de fato aconteceu. Queria destacar, chamar atenção para esse play action, pessoal. Então, se a gente rodar essa jogada em câmera lenta, olha que interessante que a gente vê acontecendo downfield, né, no campo. Bom, o desenho da jogada, a jogada se inicia também, né, com um shift.
Então a gente vê trips, muito parecida com a jogada anterior. Lembra da primeira jogada que eu comentei? Era exatamente isso aqui. E aí a gente vê um dos jogadores se movimentando para o lado de cá, exatamente igual à jogada anterior. Ele cria aquele efeito stack. E aqui embaixo a gente vê switch releases. Ou seja, eles estão correndo rotas verticais, essencialmente, e estão trocando quem vai em qual landmark. Eles estão cruzando. Isso para a defesa força com que esse defensor fique preso do lado de dentro, esse defensor fique preso do lado de fora. Então, essas duas rotas, elas estão limpando essa região do campo. Estão limpando o que esses defensores podem fazer. O que vem do outro lado? A gente vê uma crosser, tá? Vindo lá do fundo. Então, a gente já viu que essa rota vai limpar, essa rota vai limpar. Teoricamente, essa crosser deve estar aberta. Vamos ver se é isso que acontece. Play action, olha a crosser escancarada, né? JJ acaba completando a bola ali para um first down. Mas tem mais dois elementos dessa jogada que eu queria chamar bastante atenção, que é, olha que elemento interessante, esse jogador cruzando a formação num bluff e correndo uma rota flat. O efeito que ela causa nos defensores secundários, né? No segundo nível da defesa, certo? Essa rota suga esse defensor que essencialmente deveria estar dropando para essa zona. Então o que a gente está vendo aqui que é super legal? A gente viu uma post limpando, a gente viu um switch release limpando o fundo, a gente viu uma crosser atacando essa região do campo e o jogador de segundo nível que deveria dropar para lá, ele ficou preso aqui nessa shallow. Então toda essa jogada, todo esse desenho aí culminou para um first down, sem mencionar o play action, que é muito bem feito, ó. E o JJ ele continua ganhando profundidade, ó. Então isso aqui são lançamentos fora de base, ó. Mas ele continua ganhando profundidade para quê? Para comprar tempo nessa jogada, certo? Para completar esse passe. Então, um trabalho fenomenal, uma jogada desenhada de uma forma incrível, é bonito de ver, de fato, college football, por causa disso aí, do nível de detalhes, né? Michigan continua correndo muito bem a bola, agora eles trazem um tight end para o outro lado, trazem motion para adicionar números do outro lado, play action e o mesmo conceito. Não o mesmo conceito de rotas, né? Mas a mesma ideia, certo? É um play action, ok? Eles trazem um pull, dessa vez para sugar esses defensores intermediários, e a rota crosser vem de cá agora. Ó. Olha que interessante como que ela fica escancarada, tá vendo? É que a defesa faz um bom trabalho de pass rush e acaba conseguindo o sec. Mas o desenho da jogada, a ideia, né, a filosofia por trás dessa jogada é muito parecida com o que a gente falou. Rotas para limpar uma certa região do campo e trabalho de play action, nesse caso da linha ofensiva, para garantir que a rota de segundo nível esteja aberta. Essa jogada aqui, touchdown, nada mais é do que mais uma exemplificação do que os shifts e motions fazem com a defesa, tá bom? A gente vê que Washington tende a ficar desbalanceado por um lado do campo. A gente vê muitos defensores para o mesmo lado do campo, tá? E um safety muito fundo, pessoal. A gente sabe que quem é o suporte secundário na corrida são os safeties, tá bom? Então, quando o running back ele literalmente bate na parede aqui, né, continua movendo os pés, o que a gente vê? Um jogador bloqueado, outro jogador bloqueado, o running back ele encontra esse crease ou essa fresta, né, e leva, que a gente fala, levou para casa, né, porque os safeties eles ficam jogando, não vou dizer que é com medo, mas por causa desses motions eles ficam sempre pensando, jogando on their heels. Acho que essa é a melhor expressão aí. Veja que interessante essa jogada. Trazem o fullback para o backfield. Fullback tradicionalmente ele é um bloqueador. A gente vê um play action, certo? Olha que interessante. Play action, bola encaixada lá no terceiro nível da defesa. Cara, primeira coisa,
esse ball placement, esse encaixe, né, esse lançamento é invejável, né? Ele é por cima desse defensor, por baixo desse defensor. Existe um sanduíche ali, pão de cima e pão de baixo que a gente fala. Mas o mais legal dessa jogada a gente acabou de comentar. A gente vê essa rota desenvolvendo aqui no fundo. Mas por que ela ficou tão aberta? Por que será que ela ficou tão aberta, tão escancarada? Olha o efeito que esse fullback traz nesses jogadores. Quando ele cruza a formação, é um play action, certo? Olha como que esses defensores reagem. Então o fullback começou a deslocar todo mundo, inclusive o safety, desce para preencher o quê? O gap extra que ele cria, pessoal. Quando um fullback ou um puller ele atravessa a formação, ele se insere em algum lugar, ele cria gaps novos. Então, os jogadores de defesa sabem que no run fits deles, eles precisam preencher isso. E é esse play action, mais uma vez, que esse conceito, né, que Michigan reforça. Uma hora foi com pullers, outra hora foi com play action, né, outra hora foi com hand-off, hand fake, né, agora foi com fullback, né, para sugar esses defensores para perto e abrir as zonas no terceiro nível. Isso aqui é muito lindo de ver, não à toa eles foram campeões, né? A precisão com que esse ataque se movimenta é algo impressionante. Mais uma corrida levada para o fundo do campo, né, para touchdown. Então Michigan corre bem a bola contra o Washington. É uma corrida tradicional por zona, literalmente aquele ground and pound. Então Michigan aí estica o placar, está 17-3 já. Ataque de volta em campo. Placar de 20-13. Quarto, jogo quase acabando. Esse é um jogo de uma posse, certo? Então é um jogo apertado. Olha que passe maravilhoso para criar uma big play. Tudo que qualquer time precisa no último quarto, né? A gente vê a mesma ideia aqui, pessoal. Então, essa é uma rota diga, uma bender, certo? E a gente vê esse jogador aqui, né, de linha ofensiva, fazendo um pull para quê? Para sugar os linebackers, certo? Olha que interessante. Então, play action, né, uma jogada desenhada. A gente acabou de ver a mesma coisa acontecendo com o fullback, certo? Uma jogada desenhada para abrir aquela região do campo. Vale destacar o catch desse recebedor, né? Muito bonito. E o motion pré-snap também. Ah, mas para que serve o motion nesse caso, Coach Xandão? Muito simples, pessoal. A gente quer trazer esse motion para cá para atacar o leverage de safety, para encurtar a vantagem que ele tem por dentro na jogada. Então aqui eles banjam, ó, e ele já não tem tanta vantagem por dentro mais. Então, cria bastante confusão na defesa. É difícil jogar contra isso. Times que fazem motion e sabem fazer bem, eles criam uma dificuldade muito grande para a defesa. Michigan continua correndo a bola, tem dado certo porque parar. Formação trips bunch, tight, play action. Então Michigan, identidade ofensiva deles, play action. A gente vê um conceito flood, 1, 2, 3, certo? Bem simples. JJ sofre pursuit, perseguição, solta a bola baixinha, first down Michigan mais uma vez. A mesma formação bunch tight. Olha que interessante, antes da jogada acontecer, se a gente parar e dividir uma linha entre o center, a gente vai ver dois defensores para lá do center. Todo o restante da defesa está para o lado de cá, certo? Olha o que Michigan faz. Corrida em zona, normal, nada demais. Próxima jogada, mesma formação, só que agora a partir de um shift. Pullers. Bom. Touchdown Michigan. Por quê? Porque eles viram que quando eles adicionam trips bunch, Washington tende a deixar todos os defensores de um lado da bola e apenas dois defensores do outro lado. Essa é a beleza de um bom play caller. Pullers adicionam números, não é mesmo?
Puller serve para adicionar número do outro lado. Ok? Vantagem numérica. Touchdown Michigan. E aqui para fechar a nossa análise, 27-13, jogo de 2 posses, interceptação na secundária. Michigan intercepta a bola do Penix, leva até a goal line do outro lado. Bons bloqueios ali acontecendo. Quarto, faltando 4 minutos com 2 posses. Seu ataque está correndo bem a bola dentro da linha de 10. Uma corrida, nada demais, só ground and pound. Param na linha de meia jarda. E aí, Michigan vem e sacramenta essa vitória com mais uma corrida liderada pelo fullback ali. Touchdown Michigan, isso garante para eles o título nacional e agora eles vêm 24 aí jogar contra um Texas com Steve Sarkisian e companhia limitada. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Estou ansioso para ver o jogo de amanhã e trazer o paralelo aí do que a gente acabou de ver. Um abraço.